Meus amigos, informativo dessa semana do dia 17 de abril ao dia 21 de abril de 2023, tá bom? Então vamos lá, a gente sempre destaca aqui os principais julgados da semana antecedente. Nesse caso, do dia 17 ao dia 21 de abril, ok? E aí a gente já começa aqui com o primeiro destaque, que é a desincompatibilização, né? A gente sabe que, só para relembrar, como essa aula aqui era destinada muito mais para um aprofundamento, mas só para a gente relembrar que existe a desincompatibilização, nada mais é do que a inelegibilidade que ocorre quando determinado servidor público, via de regra um servidor público, ele deve se afastar, né, durante um período, e esse período pode variar de 3 meses, 6 meses, a depender do cargo ou da função que esse servidor público desempenha. Tá bom? Então isso é a desincompatibilização, se afastar antes das eleições. E aí o que é que o TSE entende aqui? Ó? Que o médico credenciado ao SUS, nesse caso aqui foi o Programa Mais Médico, que não possui vínculo empregatício com o poder público, ele não está sujeito à desincompatibilização. Então essa aqui foi uma questão do Programa Mais Médicos, né? Então ele não precisa, né, tem eleição aqui, ele não precisa se afastar, tá bom? Ele não precisa se afastar para poder, enfim, se candidatar. Então, é uma exceção aqui importante do Programa Mais Médicos e provavelmente talvez tenha na sua cidade, no seu estado, algo similar, um programa social similar. Outro julgado que a gente destaca do TSE também já veio aqui em outros informativos, que é aquela interdependência entre a seara civil, eleitoral e a criminal. Então, o que o TSE disse aqui? Que a declaração da gravação ambiental em feito no qual se analisava a prática de conduta vedada é irrelevante para o julgamento da ação penal, tendo em vista que a independência entre instância civil e eleitoral. Então, eu tenho aqui a instância civil eleitoral, né? Civil eleitoral, e eu tenho aqui a penal. Certo? Elas são independentes, né? Algo declarado ilegal em um determinado processo ou julgado com uma determinada perspectiva não necessariamente impacta no outro aspecto, na outra seara. Claro que isso pode ter uma valoração, mas não necessariamente impacta ou invalida na outra seara, na outra perspectiva. Ok? Outra questão aqui interessante que o TSE julgou, isso aqui inclusive é um enunciado de uma súmula, né, súmula número 22 do TSE sobre o mandado de segurança, que é sobre o cabimento, que também tem repetição dessa súmula no STJ. Via de regra não cabe, né, via de regra não cabe decisão, não cabe mandado de segurança contra a decisão judicial. Essa é a regra. Não cabe contra decisão judicial. Essa é a regra. A exceção, segundo esse julgado do TSE e o enunciado dessa súmula, é quando a decisão for teratológica ou manifestamente ilegal. Tá bom? Teratológica ou manifestamente ilegal. A regra é que não cabe, a exceção é quando ela for teratológica ou manifestamente ilegal. Tá bom? Também enunciado de súmula aí tranquilo, enunciado de súmula já batido aí do TSE. Nosso penúltimo julgado é sobre a inelegibilidade legal lá do artigo 1º, inciso 1, a linha L. Né? Só para a gente lembrar que as inelegibilidades elas se dividem em inelegibilidades constitucionais, obviamente estão previstas lá na Constituição, sobretudo no artigo 14 e os seus parágrafos, e as inelegibilidades legais que notadamente estão lá na Lei Complementar 64/90, especificamente no artigo 1º, inciso 1. Tá? A maioria está lá no artigo 1º, inciso 1. Tem os demais incisos sobre desincompatibilização, mas o grande impacto é lá no artigo 1º, inciso 1. E aí o que diz aqui sobre a condenação em improbidade? Aí não confundam, tá? Que a condenação em improbidade ela pode gerar a ausência de condições de elegibilidade quando ela suspende os direitos políticos. Então, eu tenho uma condenação de improbidade que suspendeu os direitos políticos, sei lá, por 5 anos. Nesses 5 anos eu tenho a ausência de condições de elegibilidade porque ele não tem os direitos políticos. A inelegibilidade por condenação em improbidade é diferente.
Para que essa condenação em improbidade seja uma inelegibilidade, deve-se ter determinados requisitos. Dentre esses requisitos, que essa condenação seja por ato doloso. Então, a condenação tem que ser ato doloso, ok? Tem que ser necessariamente ato doloso. A gente sabe que teve a reforma aí da lei de improbidade, mas que antes era plenamente possível a condenação culposa em quase que todas as modalidades, tá bom? Mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. O que a gente tem que entender é que a condenação por improbidade, para que gere uma inelegibilidade, só para lembrar lá do nosso degrauzinho, né? Condições de elegibilidade, depois eu tenho a inelegibilidade e o nosso último degrau é as condições de registrabilidade. A gente está falando aqui da inelegibilidade. Nesse caso tem que ter um ato doloso de improbidade, e aí o que o TSE entendeu? Que a fraude à licitação ou a inexecução parcial do contratado, o contratante, né, que foi contratado lá pela administração pública, isso por si só é capaz de ser um dos elementos subjetivos da modalidade dolosa, né? O que acaba completando aí os elementos da inelegibilidade por condenação em improbidade, tá bom? Então, fraude à licitação ou inexecução parcial do serviço contratado, por si só, já é um elemento de improbidade, de ato doloso de improbidade administrativa, ok? Por fim, nosso último julgado é sobre o abuso de poder e potencialidade lesiva. Eu só queria fazer aqui rapidamente um destaque. O seguinte, lá no artigo 22 da lei complementar, né, só para lembrar que o abuso de poder ele é regulamentado pelo artigo 22 da lei complementar 64/90. Ela disciplina o rito da AIGE e isso cabe também para aqui, lei complementar /90. Ok? Lei complementar /90. Isso também cabe para as outras representações, da 41A, do 30A, captação lista de sufrágio ou de recursos, conduta vedada a agente público, lá do artigo 73 da Lei 9504, tá? Mas é o artigo 22 quem vai ditar esse rito. Antigamente, o que ele dizia? Que para uma conduta ser considerada abusiva, ou seja, para que tivesse sido considerado abuso de poder, tinha que ter a potencialidade lesiva de alterar o resultado do pleito. Depois houve uma reforma e essa potencialidade lesiva foi retirada, ou seja, eu posso comprovar que houve a compra, por exemplo, de um voto, né? Houve a compra de um voto. Mesmo que isso não tenha uma potencialidade para alterar o resultado, isso é um ato grave e ocorre aqui o abuso de poder político e econômico e o candidato, portanto, pode ser cassado. O que o TSE está querendo dizer aqui nesse julgado? Ele está dizendo, olha, que muito embora, né, olha só, embora o artigo 22 da Lei Complementar 64/90 tenha afastado o elemento potencialidade de alterar o resultado do pleito, nada impede, e agora aqui que é o ponto do julgado, nada impede que o julgador utilize esse aspecto secundário para a aferição da gravidade. Ou seja, o julgador vai olhar, poxa, esse abuso de poder que tem um forte impacto de alterar as eleições é um elemento só, não necessariamente precisa disso, mas um elemento que ele vai observar. E dentre outros elementos para compor o que a gente chama de gravidade suficiente para cassar um mandato ou configurar um abuso de poder político ou econômico para cassar um mandato, um registro, enfim, ou um diploma. Tá bom, meus amigos? Então, interessante essa distinção que o TSE fez aí, mesmo com eventual aprovação dessa alteração legislativa. Tá bom? Então, meus amigos, a gente basicamente fica por aqui. Eu te peço que se inscreva no canal, dá o like no vídeo. Toda semana a gente publica vídeos de informativos do TSE e noções de direito eleitoral para quem está começando. Então, se você não se inscrever, não der o like, não compartilhar, o YouTube não vai te entregar. Então, já se inscreve aí no canal e a gente se vê numa próxima, tá bom? Forte abraço.